Como é que é, família? É aqui mais uma vez o Mr. Bill, em grande escala, como vocês estão a ver aí. Estamos aqui na filmagem do vídeo das Irmãs Lili, com a participação do Boss Toto. Então, só para vocês verem o cenário é esse que a malta estava fazendo. Então, só para vocês confirmarem, olha só a preparação. É isso aí, Boss Toto. Hello people, um grande vídeo aí está para vir, que é o Boss Toto. Saí como nigeriano com duas namoradas. Chumbo grosso, mas This is my girlfriend, ela da minha girlfriend. Eu tenho duas mulheres amigas. Não tenho dormido. Eu Nigeria. Na Nigéria nós tomamos com coisa para ter power. Mas Guru da Ngona Zulu, você sabia? Imba foi essa minha girlfriend, essa está outra. My girlfriend, because for me I like you. Go for you. Hello, família, fala alguma coisa. Olá, família, aqui é a Lili, Lili Timben, a nova. Vai.